Olá, crianças! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Gente, eu tô morrendo de saudade de vocês. E olha, saudade dos cultos infantis que a gente faz à noite lá na igreja. Nossa, eu tô com muita saudade mesmo. Olha, hoje a gente vai estar falando sobre a Páscoa. Uhul! Gente, a Páscoa é muito legal, né? Quando a gente fala de Páscoa, o que vocês lembram? Hum? Será do quem que vocês lembram? Ah, será do quem? A maioria das pessoas lembram do coelho da Páscoa, lembram do ovos de chocolate, né? É uma delícia lembrar disso tudo. Porque quando a gente liga a televisão, ovos de chocolate, é coelhinho da Páscoa, não sei o quê. Nossa, gente, é uma delícia mesmo ovo de chocolate. Eu mesmo sou muito suspeita para falar. Mas enfim, a verdadeira Páscoa, gente, não é só ovos de chocolate nem coelhinho da Páscoa, né? A verdadeira Páscoa é Jesus. É Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus. Essa é a nossa verdadeira Páscoa. Gente, e na semana de Páscoa dos hebreus, Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado, gente, num jumentinho. Jesus entrou montado num jumentinho. E esse jumentinho, gente, era emprestado. Muitas pessoas estavam na cidade, né? E quando ouviram que Jesus estava passando, que Jesus estava lá, eles pegaram uns raminhos e começaram a cantar. Sabe como? Eles cantaram: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Aleluias. Então o povo de Deus ficou muito alegre ao ver Jesus entrando ali na cidade, né, montado no seu jumentinho, e eles louvando e adorando a Jesus. Olha, foi um momento maravilhoso, foi super emocionante, foi lindo de ver. E o povo hebreu, né, o povo de Deus, eles estavam se preparando, né, para comemorar a Páscoa. E era uma festa onde eles agradeciam a Deus por terem livrado o povo, né, das mãos de Faraó há muito, muito tempo atrás, né, lá no Egito. Então, gente, Faraó, lá no Egito, ele era um rei muito mau. Ele ele explorava muito os judeus, sabe? Ele batia nos judeus e os judeus eles eram escravos. Pois é, então o povo judeu sofria muito na mão de Faraó, porque ele era um rei muito mau. Então o povo de Deus já estava tão cansado de sofrer, tão cansado, e eles oravam e pediam a Deus: ó Deus, tenha misericórdia do teu povo. E Deus foi tão maravilhoso que ouviu a oração do povo de Deus e enviou um homem. E esse homem se chamava Moisés. Pois é, Moisés foi enviado por Deus para falar com Faraó, para passar a mensagem de Deus para Faraó. Porém, gente, Moisés, ele foi lá, falou com Faraó, e vocês acreditam que Faraó ele não quis dar ouvido à voz de Deus? Faraó não quis ouvir. Ai, gente, Faraó era muito mal mesmo. Então, Deus, ele enviou alguns castigos para aquela terra. E por fim, houve a morte dos primogênitos dos filhos de cada família egípcia. Gente, foi muito triste. Mas olha, nada aconteceu com a família dos primogênitos das famílias dos israelitas. Pois é, não aconteceu nada. Você sabe por que não aconteceu? Porque Deus, ele ordenou que naquela noite que fosse morto um cordeiro de cada família israelita e que o sangue do cordeiro fosse passado nas portas. Pois é. E assim o povo israelita fez. Mataram o cordeiro e pegaram aquele sangue e passaram nas portas. E olha, sabe para quê? Para que quando o anjo da morte passasse, ele não entrasse dentro das casas. E foi assim que aconteceu. Nas portas onde o anjo da morte via que tinha o sangue de Jesus, ele batia em retirada, mas na porta onde não tinha o sangue de Jesus, ele entrava e matava os primogênitos. E foi assim que aconteceu. Então, gente, a partir de então, a Páscoa, ela se tornou uma das maiores festas do povo judeu, que tem o símbolo maior, o cordeiro, né, que foi morto para salvar os hebreus. Então, gente, Jesus,
ele convidou seus melhores amigos para passar a Páscoa com ele, né? Quando eles estavam sentados à mesa, Jesus então ele pegou o pão, né? E pegou também o cálice. E ele disse que aquele pão foi partido e representava o seu corpo, que seria pregado lá na cruz. E o vinho representava o sangue que seria derramado para perdão e libertação dos pecados. Então, gente, aí você pode se perguntar: ai, tia, libertação do pecado, o sangue de Jesus foi derramado para a libertação do pecado. O que será que é pecado? Gente, criança, pecado é tudo aquilo que a gente pensa, é tudo aquilo que a gente fala, e tudo aquilo que a gente faz que não agrada a Deus. Então a gente deve tomar muito cuidado com tudo que a gente fala, né? Muitas das vezes as pessoas têm mania de xingar a gente. Não pode, criança. Você não pode xingar. Xingar é pecado. Desobedecer o papai e a mamãe, contar mentiras, tudo isso é pecado. O pecado não agrada a Deus. O pecado faz divisão entre nós e Deus, sabia? Quando a gente peca, é como se tivesse uma barreira que impede de que nós sejamos abençoados por Deus. Então, criança, vamos pedir a Deus força para que a gente não venha pecar, tá bom? Então, gente, Jesus, ele sabia que tudo o que estava acontecendo dali para frente fazia parte do plano de Deus, né? Um plano perfeito de Deus para salvar toda a humanidade. Enquanto isso, gente, olha só, Judas, um dos discípulos de Jesus, um dos amigos de Jesus, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Gente, ele levou os soldados até onde Jesus estava. Olha, que tristeza, gente. Ele levou os soldados até onde Jesus estava para que eles prendessem Jesus. E os soldados chegaram lá e prenderam o nosso Jesus. Jesus estava tão aflito, pois ele sabia já o que esperava, né? E após a refeição, ele foi orar para pedindo ao Pai, né, que o ajudasse, dando força para aguentar tudo que estava acontecendo, tudo que ia vir, né, tudo que ia acontecer com ele. E assim como Jesus, nós também podemos orar, né? E Deus nos ouvirá sempre. Glória a Deus. Deus enviou anjos para consolarem Jesus lá naquele momento que ele estava orando, lá no jardim do Getsemane. Olha, que Jesus já estava sofrendo antecipadamente, porque ele já sabia por tudo que ele iria passar. Então, gente, após a oração, os soldados encontraram Jesus. Judas falou direitinho onde Jesus estava e os soldados foram atrás dele e encontraram e prenderam Jesus. Jesus tinha acabado de orar, gente. Olha, ele estava orando ali no jardim, os discípulos estavam lá também. E Jesus, ele foi preso, foi levado para ser julgado. Eles prenderam o nosso Jesus. E eles procuraram motivos para prendê-lo, mas, gente, Jesus ele não tinha pecado, ele era maravilhoso, ele não tinha nada de errado para que pudesse prender ele. E ninguém achou nenhuma falta nele, mas mesmo assim, eles levaram Jesus para ser crucificado. Gente, e olha só, os soldados, eles bateram em Jesus com chicotes, sabe? Uns chicotes terríveis. Os chicotes, eles tinham metais e tinham pedacinhos de ossos na ponta, que eles iam batendo e dando chicotadas em Jesus. Olha, Jesus sofreu demais, sofreu muito. E depois disso tudo, depois que ele sofreu, depois que ele apanhou com chicotes, eles pegaram uma cruz muito pesada e colocou nas costas do nosso amado Jesus. E ele saiu pelas ruas da cidade, levando aquela cruz tão pesada sobre os ombros. E quando ele chegou fora da cidade, num monte chamado Gólgota, eles prenderam o nosso amado Jesus. Prenderam com pregos nas mãos e nos pés. Olha, Jesus sofreu tanto, gente. Ele sofreu demais. E olha, Jesus sofreu muito. E ele suportou tudo aquilo, gente. Ele suportou e gritou. Teve uma hora que ele não aguentou mais. E ele deu um grito bem forte. E ele gritou: está pago. O preço do pecado foi pago. Está pago.
o preço pelo pecado. Aleluias. O sacrifício de Jesus foi aceito por Deus e ele morreu. E os soldados, quando viram que ele estava morto, para ter certeza ainda que Jesus estava morto, eles pegaram uma lança e lançaram, jogaram aqui, bem aqui do lado de Jesus. E ali eles viram que realmente Jesus morreu. Ele estava morto. E, gente, aquela tarde foi muito triste, sabe? Logo depois que Jesus morreu ali naquela cruz, eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em um lençol e o levaram para o sepulcro. Uma caverna, sabe? Levaram Jesus para aquele sepulcro, colocaram Jesus lá dentro e depois fecharam o sepulcro com aquela pedra. Gente, e colocaram ainda guardas, gente, para ficar lá guardando o sepulcro de Jesus. E então os dias se passaram. 3 dias se passaram e quando algumas mulheres foram lá visitar Jesus, o corpo de Jesus, foram visitar o corpo de Jesus, eles não encontraram mais a pedra tinha sido removida e o túmulo estava vazio, gente, vocês não acreditam, o túmulo estava vazio, Jesus não estava lá, Jesus estava vivo, Jesus ressuscitou, glória a Deus, Jesus ressuscitou, amado, Jesus ele morreu. Ele carregou aquela cruz tão pesada, ele foi morto, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, mas no 3º dia ele ressuscitou. Querida criança, essa é a verdadeira história da Páscoa, que os ovos de chocolate escondem, sabia? E Jesus, ele morreu por causa dos seus e por causa dos meus pecados, por causa dos nossos pecados. Foi por isso que ele morreu lá na cruz. Porém, ele venceu a morte e hoje ele está vivo e quer perdoar os teus pecados e os meus pecados e quer morar dentro do nosso coração. Amém, criança? Então é essa a história da verdadeira Páscoa que eu quero contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que a nossa verdadeira Páscoa é Jesus. Jesus é a verdadeira Páscoa. Amém? Um beijo bem grande. Fiquem com Deus. Tchau!